Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fada da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda. E demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar, cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso e que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Hueseira, a Mulher dos Ossos, La Trapeira, a Trapeira e La Loba, a Mulher Lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando decide, ela se levanta e se aproxima da criatura. Ergue os braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais. E uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e mais, e a criatura loba começa a respirar. E a loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto ela canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de um luar sobre o seu flanco,
o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Vamos lá, queridas Ludmila e Iris. Olá. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Hoje a gente vai falar do primeiro capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é La Loba. E ele é uma introdução, né, do livro, da forma como a doutora Estés elaborou esse estudo, né? Então, o primeiro capítulo se chama O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. Quando ela traz esse arquétipo da La Loba, que é essa mulher aí que vive no meio da floresta, que cata coisas e que vai montando esqueletos e tem essa predileção pelos lobos, eu me remeto à experiência que a doutora Estés teve ao colher uma série de histórias para compor essa busca que nós faremos no estudo do livro para o resgate do arquétipo da mulher selvagem. É claro que o conto da La Loba traz uma série de simbologias que a gente vai desenvolver aqui, falando a respeito dos ossos, da busca e dessa construção. E a Iris e a Ludmila vão ajudar bastante a gente com esse material para entender um pouco mais dessa proposta. Eu acho que é interessante, né, quando ela faz essa comparação entre a mulher e o lobo, né? Porque ela diz que tanto lobos saudáveis como mulheres saudáveis são semelhantes, né, psiquicamente. Tanto no sentido de ter uma percepção aguçada, ser brincalhona, uma elevada capacidade de se dedicar aos filhotes, ao parceiro, uma grande resistência e força e capacidade de se adaptar às circunstâncias também, né? Que são extremamente corajosos. A La Loba é um ser que vive dentro de nós. É ela quem faz essa busca de todos os padrões, os predadores, tudo aquilo que deve ser desenvolvido, né? E também o que deve ser descartado para encontrar esse arquétipo da mulher selvagem, né? Ela é esse ser dentro de nós que desperta para nos ajudar nessa busca, né? Ela é uma parceira da mulher selvagem, né? E a função dela é que quando ela desperta, ela vai atrás daquilo que é essencial e importante para nós. Por isso que essa observação que você traz, né? Da mulher e do lobo, e da forma que eles têm de comportamento tão próximos, que traz essa identificação, né, da doutora Estés em relação aos estudos que ela desenvolveu e a escolha que ela fez, né, de trazer essa experiência. Eu ia contar uma história
Bom, acho que é muito importante a gente estar pensando, né? Por que que nós, mulheres, que é o que basicamente trata o livro, por que que a gente perde, então, esse contato com essa mulher selvagem, né? E tem muito a ver com a nossa cultura, né? No nosso desenvolvimento infantil, inicialmente nós nos apegamos à imagem que os nossos pais têm de nós. Nossos pais, ou quem nos cria, né? Os adultos que cria as crianças, eles vão demonstrar amor, vamos dizer assim, aceitação, se a criança é mais obediente e é boazinha, né? Ou se eles são, às vezes, muito rígidos e exigentes demais. Infelizmente, alguns pais, às vezes, não permitem nem que a criança manifeste emoção, né? Natural, que seria numa situação de frustração, por exemplo. E o melhor seria que, conforme a gente vai crescendo, a gente não dependa dessa opinião externa, né? Como a gente é criança, mas que a gente vai internalizando essa autoaceitação, que a gente respeite realmente o que a gente gosta, o que seria a nossa essência. Mas a cultura, ela é muito responsável por essa domesticação, vamos dizer assim, para a gente perder o contato com quem nós somos de verdade, o que a gente gosta de fazer, com as escolhas que seriam mais autênticas, vamos dizer assim. A sociedade vem com a rigidez, né? Vem ali com as regras, com a estrutura. Aí é o que remete o conto da La Loba a esse trabalho com os ossos, que acaba sendo a estrutura, a base do corpo, do movimento, que leva o nosso corpo adiante, são os ossos, ele possibilita a ação. E o que é o osso? Então a gente vai destrinchando essa história, né? Que seria o que? A força indestrutível da vida. É a coisa que, na morte, né? Quem fica são os ossos, é aquilo que permanece são os ossos, é o que contém o DNA, é o que tem a história de vida. E como é que a gente lida com essa estrutura forte, fortaleza, e a La Loba reconstruindo a partir do osso. Então, são vários simbolismos, né? São metáforas que a gente vai destrinchando de uma maneira linda e vai ajudando a gente a resgatar esse selvagem que você está falando, Ludmila. Uhum. Porque é tudo através de processos de vida e morte. E aí, comparando ainda mais com a astrologia, os ossos são simbolizados pelo signo de Capricórnio. É uma parte do corpo que Capricórnio rege. E o regente de Capricórnio é Saturno. Então tem o retorno de Saturno, o famoso retorno de Saturno, que são por volta dos 28, 29, 30 anos que a pessoa passa, que é um momento de reflexão do que aquilo que eu vou dar conta e daquilo que eu não dou conta. E é dos momentos de impasse que a gente chega, porque a gente já viveu por volta de 30 anos, para onde que eu estou indo, o que eu devo matar em mim, o que eu devo fazer com que viva para eu poder caminhar, para eu poder cumprir a minha evolução, o meu momento. É um momento que muitas de nós, às vezes já com filhos, adultas, outras ainda em caminho profissional. Então são momentos de escolha que nós vamos colher exatamente esse plantio e momento de reestruturação. Então a La Loba também nesse momento que ela usa o osso para reconstrução, e a parte linda, né, desse conto é a criatividade. Será que não é esse o caminho? Será que não é essa a resposta para a gente poder fazer a nossa reconstrução? Ao resgate da selvagem, ao resgate do nosso propósito, através da arte, da dança, da leveza, da alegria, do canto. E é por isso que eu acho muito bonito esse conto nesse sentido. Tem algumas coisas que são muito interessantes dessa tua proposta, que é o seguinte: o retorno, né, de Saturno e essa relação com o tempo está extremamente conectada à função desta mulher, que é a La Loba, que vai buscar a sua história
e ver o que é importante para ser ressignificado. Então, hoje, no século XXI, que a gente está tão robotizado, num momento em que tudo é automático, numa necessidade de manter a nossa agenda full time, cheia de compromissos, né? Aonde eu tenho um momento que é só meu, onde eu tenho o meu momento de ócio criativo, onde eu permito que a minha mente flutue, fantasie, onde eu tenho minhas pausas para os meus rituais, para a minha solitude, para esse silêncio com a minha alma, né? Então, reconstruir isso vem exatamente dessa estrutura humana que é onde você se compreende independente e só. Sim. Nós procuramos várias parcerias, relações e tal, mas o que nós buscamos aprender é a ser sós dentro dos nossos campos de ideia, dentro da nossa autonomia. A doutora Estés, ela chama muita atenção para o estudo do livro, porque ele é um mergulho muito profundo. A gente entra dentro de um psíquico que é construído de várias histórias e experiências que vão trazer emoções, vão trazer sentimentos. É um trabalho puxado. Chacoalha. Por isso que muitas mulheres têm dificuldade de ler esse livro sozinhas. Então, tem grupos de estudo, tem podcast, tem canais de YouTube e tal, para nos ajudarmos nessas leituras e investigação, porque não é fácil. E aí ela traz, dentro desse capítulo, um pequeno conto que é uma observação que nós devemos fazer durante os estudos. Porque a gente pode ficar muito entusiasmado com algumas coisas e a gente acaba perdendo o fio condutor, que é esse do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, né? Porque a mulher procura, mas no mergulho, às vezes acontece muito isso, nas suas buscas, você não sabe o que fazer com aquela informação. É muito típico isso. E o nosso ego, né, ele costuma enganar a gente mesmo. Nós estamos falando desse psique aí, que muita coisa é inconsciente. Que exatamente ela vai mostrar em outros capítulos que nós vamos estar vendo também como é que funciona essa mente, esse inconsciente que muitas vezes nos sabota, né? Sim. Porque então, tá fugindo da zona de conforto. É um trabalho difícil que a gente resiste, né? Sim. Por isso que ela fala que a mulher selvagem tem que ser tão corajosa como os lobos, né? Exatamente. Porque o fato de você saber de si não significa que você sabe de todo mundo. Sim. Né? Esse é o grande chamado, né? Eu estou estudando para mim. Eu quero melhorar. Isso não significa que eu tenho a fórmula ideal para todos e para todas. Acho que é pelo contrário. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem que entender e ter compaixão pelo outro, né? Exatamente. Então, esse conto, ele é super curto, vou contar rapidinho. Ele se chama Os 4 Rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular espumando de raiva até o final dos dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé.
O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Então, o que se espera, né, da experiência do estudo desse livro é isso, é fazer com que cada leitora encontre essa paz, né? Na prática, o que eu vou fazer com essa história? É isso. Ó. Não sei se é muita paz também, não, né? É um momento, muita angústia também, né? Esse processo. Não, o processo sim, mas depois, o que se espera é que depois de um estudo profundo como esse, você entenda muito mais a respeito dos seus predadores e saiba domá-los para ter um pouco mais de paz de espírito e possa, enfim, contemplar a pomba, o filho no berço, as estrelas no céu, antes de ficar angustiada, querendo ocupar os seus dias e não ter tempo de viver isso, né? E sobretudo porque a paz tá dentro da gente. Sim. Então, por exemplo, você vai ter a lucidez de ter a observação, olhar observador, que não vai te atingir. É esse o foco. Você vai descobrir coisas em você, vai descobrir o outro também. Ok, você fique com a sua história e vamos interagir. Eu acho que é o mote da mudança, porque você não vai mudar o outro, você vai descobrir coisas em você e a partir daí você vai poder ter ela fala em coragem, né, de entrar nesse inconsciente, nesse conhecimento mais profundo, mas sem ser imprudente. Sim, né? Então a gente tem mais cuidado para não enlouquecer aí que nem os outros 3 rabinos. E o último é um exemplo bastante da criatividade, né? Da poesia, na música, no olhar, né? É a resposta que a Laloba dá como criatividade é o que o quarto rabino alcança. Eu vejo muito como leveza. A criatividade para mim é um tipo de uma leveza, porque você não deve fazer força, né? A criatividade não é uma coisa que você força, é uma coisa que flui. Mais ou menos, né? Eu vejo assim. Eu que venho do mundo artístico, eu sei o quanto que a arte é angustiante. Porque é uma voz interna que quer se manifestar de alguma forma. Os monstros que a gente lida são bem intensos, né? Às vezes até furiosos. Então você vê pintores, cantores, poetas e tal, que têm os seus processos de sofrimento. Loucura. Mas a criatividade, ela não tem essa... Porque quando a gente pensa em criatividade, logo a gente vai para a arte. E a criatividade, ela é o criar. Criar é assim, eu criar oportunidades para mim. Eu abrir espaço para eu criar alternativas para solucionar coisas na minha vida. Espaços para eu ser eu mesma. Eu criar coisas na minha vida que não está totalmente ligado à arte, né? Mas está ligado à arte da vida. Eu queria muito chamar a atenção nessa questão da astrologia, porque a imagem que você me trouxe do Saturno e do Capricórnio, eu fiquei olhando assim, imaginando aquele alce no alto da montanha, que é aquela pessoa que a gente está falando, que full time, agenda cheia, trabalha pra caramba, que é o sucesso, que é a realização, vai abandonando tudo da vida porque o trabalho é a coisa mais importante e tal, mas que chega num momento que você está no alto da montanha, né? Isso na antroposofia, mais lá na frente a gente vai falar sobre isso. O alto da montanha é o momento que você olha tudo que realizou e começa a contemplar as coisas, né? A se orgulhar da tua história, das tuas escolhas, perdoar as bad choices, né? Saturno é o senhor do tempo que traz isso para nós, né? Então é o momento que a gente olha para essa estrutura e ver o quanto que ela funcionou, onde que ela enterrou, né? Sim. E a Laloba, ela faz esse serviço de construir isso carinhosamente para que a nossa alma tenha o corpo dela mesmo,
para encarnar o veículo, e ter exatamente. liberdade, né? Exatamente. E uma coisa que você falou, né? O Capricórnio, ele tem essa intensidade no trabalho e na concretização, mas ao mesmo tempo, ele tem muito emocional também. Ele não é essa coisa tão... É rígido, mas ele tem uma emoção muito à flor da pele. O Capricórnio é muito emocional. Então, essa é a outra coisa que a gente investiga. O Saturno, que é o regente de Capricórnio, quem já tem o seu mapa natal pode fazer num site de confiança, que tem vários que a gente pode acessar. Onde está o Saturno, onde é Capricórnio, são coisas mais difíceis de elaborar. São desafios maiores. E, na verdade, é o que você está falando. Quando você chega nessa estrutura construída, aí vai começar a história. Não é o final. Né? Aí que você vai começar a usar toda essa estrutura desse tempo que você teve de construção. Será que você vai conseguir correr como a La Loba? Né? E é nessa questão. Por isso que a gente, quando você chega no alto da montanha, talvez não seja o final da história. Você vai ter que descer e subir outra. É esse o desafio. Esse o desafio. Acho que não esquecendo que a vida é em ciclos, né? Na natureza e principalmente quando ela fala ciclo da morte, vida, né? Quer dizer, renascimentos, que nós estamos falando em morte aqui é no sentido simbólico, né? Que a gente tem que, diariamente, vamos dizer assim, a gente está se reconstruindo. Tem um último parágrafo do capítulo que eu quero ler antes da gente finalizar, inclusive para quem não tem o livro e ainda não abriu o PDF. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade e a escassez. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos, rio abarro rio, no rio por baixo do rio. Não seja tola. Volte, pare debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos e acompanhe as catadoras de ossos com Patrícia Vignoli, Iris Carvalho, Ludmila de Moura. Até a próxima. Ouse, né? Eu acho que é o convite. Ouse. Isso. Isso aí. Adelante. Adelante. Adelante.